Baratas, formigas e pulgas. Esses insetos não aparecem entre os animais apreciados pelos seres humanos no ranking. As pessoas gostam de gatos e pandas. Embora os insetos tenham se tornado menores atualmente, ainda são criaturas que preferimos manter distância. Olá a todos! No passado distante, quando miriapodas gigantes de 2 metros rastejavam pelo chão e libélulas de 70 centímetros voavam pelos céus, os insetos eram ainda mais repelidos. Bem-vindos ao nosso canal. Foi uma sorte para a humanidade que os insetos gigantes tenham se extinguido, mas hoje vamos contar mais detalhes sobre os insetos que perdemos. Parece interessante, não é? Então vamos começar agora mesmo. Carbotriplura. Carbotriplura é uma criatura envolta em mistério. Os pesquisadores a apelidaram de nem lepisma nem pássaro. Fósseis de Carbotriplura foram encontrados na atual região da República Tcheca e inicialmente foram considerados larvas de Hemeferópteros. Você consegue imaginar que tipo de inseto adulto sairia de uma larva robusta com 10 centímetros de comprimento? No entanto, mais tarde os pesquisadores mudaram de ideia e reconheceram que o Carbotriplura era uma nova espécie de lepisma. Somente em 2014, um grupo de pesquisadores da Alemanha e da República Tcheca divulgou a hipótese de que o Carbotriplura é uma espécie intermediária entre insetos sem asas e insetos com asas. Com base na ecologia das lepismas, acredita-se que o Carbotriplura habitava ambientes úmidos, como debaixo de folhas, troncos ou cavidades de árvores. Se o Carbotriplura ainda estivesse vivo hoje, um jardim comum provavelmente seria o local ideal para ele viver. No entanto, onde há jardins, também há ralos e frestas nas casas, o que acabaria resultando um papel úmido com furos de insetos, farinha estragada, açúcar devorado por insetos e lixeiras infestadas de insetos, seria assim. Essas lepismas de 10 centímetros de comprimento não se estabeleceriam em casas arejadas, mas certamente apareceriam em busca de comida. Isso dá arrepios. Masotairos. Que tal uma libélula chamada Masotairos, com uma envergadura que chega a 55 centímetros? Se um inseto assim estivesse por perto, certamente causaria um desconforto no mínimo. Principalmente porque o Masotairos tem uma probícide que perfura, o que o torna ainda mais desagradável. Mas imagine a beleza de uma libélula gigante voando entre as copas das árvores em busca de seiva. Será que você conseguiria gostar delas? Difícil? Pseudopulex. As pulgas são insetos que geralmente não são muito apreciados pelas pessoas, e ainda menos pelos animais. No entanto, existe uma pulga verdadeiramente gigante, chamada Pseudopulex. Essa pulga tinha quase 3 centímetros de comprimento e em sua pequena cabeça havia uma boca poderosa e assustadora de 5 milímetros. Com essa boca, o Pseudopulex rasgava a pele e sugava o sangue de suas vítimas vorazmente, sem hesitar. Ele atacava não apenas mamíferos, mas também aves. Além disso, as garras afiadas nas pernas dessa pulga também causavam medo. Ainda bem que não há mais chances de encontrarmos um Pseudopulex. Formicium. Sem dúvida, uma das espécies de insetos mais perigosas é a formiga do gênero Formicium. Se houvesse várias centenas de milhares de formigas agressivas com 7 centímetros de comprimento, poderia ter ocorrido grandes danos. Até mesmo o temível Gastornis, com seu peso de 500 quilos, teria evitado se encontrar com uma colônia de Formicium. Além disso, essas formigas eram capazes de voar. Sua envergadura chegava a medir 15 centímetros. Desculpe, mas eu não gostaria de encontrar essas formigas em lugar algum na floresta. Meganeura. Há 300 milhões de anos, as meganeuras, parentes das atuais libélulas, voavam pelos céus. No entanto, as meganeuras eram de tamanho considerável, com uma envergadura de até 70 centímetros de comprimento. É claro que elas se alimentavam de outros insetos. Seria útil ter uma libélula devoradora como essa para combater pernilongos, mas ela era simplesmente grande demais. Certamente ninguém gostaria de se aproximar dos espinhos predatórios da meganeura.
No entanto, hoje não enfrentamos mais esse perigo. Isso porque existe uma teoria de que a meganeura conseguiu habitar o período carbonífero devido à alta concentração de oxigênio na atmosfera naquela época, em comparação com os níveis atuais. Não podemos fazer mais do que especular se a meganeura foi capaz de se adaptar a uma atmosfera diferente. Manipulator. As baratas também são detestadas pelos seres humanos, mas são criaturas incríveis que conseguem se adaptar perfeitamente a condições desafiadoras para sobreviver. Mesmo assim, certamente não gostaríamos de nos deparar com uma barata tão impressionante quanto a Manipulator. A Manipulator foi descoberta pela primeira vez em fragmentos de âmbar há 100 milhões de anos atrás. A natureza encontrou uma maneira incrível de preservar essas baratas. Graças a isso, os pesquisadores puderam estudar detalhadamente seu pescoço longo, que podia se mover para os lados, seu corpo de 1 centímetro de comprimento e suas pernas excepcionalmente grandes. Com base na aparência dessas pernas, acredita-se que a Manipulator era uma predadora. Curiosamente, a maioria das pessoas ainda acredita que a Manipulator se alimentava de flores. Que romântico! Euphorbia. O Euphorbia, um miriápode, atingia um comprimento de 30 centímetros. Essa criatura rara tinha o tamanho aproximado de um gato pequeno e as pessoas ficariam chocadas só de vê-la. Naquela época, como as aves ainda não existiam, não havia o medo de o Euphorbia se tornar alimento para eles. Embora o Euphorbia não seja um inseto, ele apareceu em nossos vídeos de hoje ao atravessar as densas samambaias do passado. Euphorbia é o parente mais próximo dos insetos e dentro desse grupo não é considerada a maior em tamanho. Ypresiosirex. O Ypresiosirex, uma espécie de vespa de madeira, tinha cerca de 7 centímetros de comprimento, o que é 3 vezes o tamanho médio das vespas atuais. Você pode estar pensando, não é nada demais, o que há de assustador nisso? Mas imagine o estrago que essas vespas poderiam causar na madeira. O que teria acontecido se seus móveis preciosos fossem do gosto do Ypresiosirex? A única esperança seriam os batodonoides com seus 3 centímetros de comprimento. Afinal, essa criatura poderia ter sido predadora do Ypresiosirex. Talvez esse super-herói estivesse nos protegendo. Titanomyrna. Será que os beija-flores são assustadores? Claro que não. Ao ver o menor pássaro do mundo, até achamos eles fofos. Mas quando se trata de uma formiga desse tamanho, certamente sentiríamos completamente diferentes. A gigantesca Titanomyrna tinha quase 6 centímetros de comprimento, sua envergadura chegava a 15 centímetros de tamanho. De acordo com as especulações dos pesquisadores, essa formiga tinha a capacidade de lançar ácido para se proteger de predadores. Desculpe, mas não gostaríamos de tomar esse refrescante banho. Cresmoda. A cresmoda é parente das aranhas d'água atuais, mas tem um corpo muito maior do que elas. Alguns dos insetos dessa espécie pré-histórica chegavam a ter 19 centímetros de comprimento. Como você se sentiria se visse um inseto como esse deslizando sobre a água na praia local? Poucas pessoas teriam coragem de nadar cercadas por algumas cresmodas. Gigatitã. Como o nome sugere, esse inseto era de um tamanho extraordinário. O gigatitã era parente dos atuais gafanhotos e sua envergadura chegava a ter 40 centímetros de comprimento. No entanto, os pesquisadores acreditam que o gigatitã era muito pesado para voar e, em vez disso, planava usando suas asas. Embora fosse um predador, ele não representava perigo para os humanos. No entanto, o som produzido pelo atrito de suas grandes asas, ou seja, o canto poderia ser desagradável. Além disso, o gigatitã tinha a capacidade de criar um deslumbrante flash com suas asas, o que poderia ser uma dor de cabeça para motoristas, por exemplo. Macarquínia. Macarquínia pode ter sido a maior borboleta que já existiu. Embora não pareça tão grande em comparação com a maior borboleta atual, a mariposa imperador, Macarquínia ainda era um inseto muito grande. A envergadura das asas da Macarquínia adamsi podia chegar a 30 centímetros e o comprimento das asas anteriores era de 16 centímetros.
Além disso, suas asas possuíam grandes manchas semelhantes a olhos, capazes de afugentar efetivamente qualquer predador, incluindo os seres humanos. Apenas imaginar estar cercado por um enxame de borboletas tão grandes já causa arrepios. E se a macaquínia fosse uma borboleta sedenta de sangue, como no romance A Calamidade, de Mark Sanders? Arthropleura. Se há uma criatura verdadeiramente inimaginável, é o gigantesco diplode, que chega a medir 2,5 metros de comprimento. Quando esse diplode gigante rastejava pelo chão, deixava pegadas de 50 centímetros de largura. Imagine como você se sentiria ao ver um diplode desses no seu quintal. Com certeza você deve querer fugir e se esconder imediatamente. De acordo com os pesquisadores, o Arthropleura se alimentava de gramíneas, sementes e outros alimentos de origem vegetal. Portanto, não haveria motivo para temer que eles causassem danos ao corpo humano. No entanto, é certo que o Arthropleura invadiria as plantações e aproveitaria os alimentos frescos. Megahacne. Megahacne também é um monstro entre os monstros e certamente não seria uma presença agradável para os humanos. Megahacne não é um inseto, mas um parente muito próximo dos insetos, um artrópode. Imagine uma aranha gigante com 54 centímetros de comprimento. Quando os fósseis de Megahacne foram descobertos, os pesquisadores acreditavam que se tratava de uma aranha e a nomearam como aranha gigante. No entanto, estudos posteriores revelaram que Megahacne era na verdade um Eurypterida de água doce, ou seja, um escorpião marinho. Se uma criatura assim estivesse por perto, nadar em rios e lagos seria uma verdadeira prova de coragem. No entanto, Megahacne não é o maior Eurypterida já existente. Já existiram escorpiões marinhos de 2 metros de comprimento na Terra. Vale a pena falar mais sobre esse escorpião marinho gigante em uma outra ocasião. Se você estiver interessado em saber mais sobre esse maior escorpião marinho da história, deixe um comentário. E agora é hora de nos despedirmos. Terminamos mais uma edição da nossa série sobre paleontologia e gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até o final. Esperamos que vocês tenham se divertido. Inscrevam-se no nosso canal e deixe um like para podermos trazer notícias interessantes do mundo da ciência para vocês o mais rápido possível. Já estamos preparando um novo vídeo, então será apenas um breve intervalo até nos encontrarmos novamente. Até breve, tchau!